will go with you. Ok. Do my best to. Ah, sim, claro. É a Mariane, não é? Isso. Tá. Tem alguma proposta de forma? Excelência, não. Nada? Então, a percepção, quer dizer, foram roladas 2 testemunhas, né? Que o autor e mais 2 também pelo colégio. Perfeito. Tá. Senhora, tudo bem? Pois, Tá tudo bem. A gente estudou junto, inclusive, né? Isso. Mas você é advogada, não? Né? Eu sou tradutora pública. Ah, tá como tradutora. Isso. Tudo. O Timothy, ele entende português? Sim. E não tem advogado? Não. Nada? Não quis contratar não tem condições? Eu estou dizendo isso porque, diferentemente lá da Inglaterra, o senhor é inglês, né? Sim. Normalmente para vir para o tribunal, e lá na Inglaterra também, você tem algumas qualificações. Aqui, em regra, tem que ser por advogado. O juizado, que é essa vara que a gente dá aqui, excepcionalmente admite, estão me entendendo, né? Não exatamente. Mas não tem advogado, é isso? Não. Foi orientado a respeito da conveniência de ter um advogado, entendeu? Were you instructed to have a lawyer? No, it's instructed to not by the Juiz Especial Anexo. They said that you don't need under a certain salary. Ele disse que ele foi. Eu entendi. You don't need a lawyer here, okay? Yes. But the school, we have now a lawyer helping them. So you don't need a lawyer, but it's a good idea to have a lawyer. Okay, I'm going to judge this, to decide this case according to the Brazilian law. Okay, but it's always good to have a lawyer helping, assisting you. Even in these cases, we don't need a lawyer. Okay. My English is not so good right now, but I can easily understand practically everything you're going to say. But still, the other part, the defendant, of course, probably will need someone to translate everything you say. Okay, including, I think it's necessary that we record the hearing, so I can study this later, and the recording of this hearing will be included in our here in the system. Of course, everything now is electronic, digital. Okay.
So you don't need a lawyer, but it was a good idea to have one. So that I'm asking if you know that. Yes. That if you are, you agree to continue with this case without a lawyer. Yes. Okay? Esse inglês é péssimo, mas sem sua confirmação ele aceita continuar sem a presença do advogado, é isso? É, Basicamente é isso, né? exato. Tá, joia. Não precisa de advogado, Sim. né? A gente sabe disso. Uma cautela. Eu inclusive, sou contra a lei. Tá? Eu também não concordo muito com essa... Não, eu concordaria É, se fosse, por exemplo, uma discussão, vamos dizer, que daí eventualmente não iria compensar contratar um advogado. Vamos imaginar. Sim. A gente tem alguns casos de R$100, R$200, R$300 a hora do próprio advogado. não vale... Né? A minha hora, a hora do advogado ia custar muito mais. Com certeza. Entendeu? Daí assim, se fosse. Agora, a gente pode processar aqui até 40 salários. É, Tá errado. Entendeu? isso é verdade. Então, ó, eu discordo, obviamente. Né? Concordo. E eu não lembro exatamente, por exemplo, até mesmo na Inglaterra, você tem mais de um nível, dependendo do tempo também, do nível, o advogado da pessoa que se formou em direito não pode nem advogar perante determinadas cortes. Entendi. Olha só. É. Então, é só aqui no Brasil que você pode ir na justiça perante uma corte judicial, porque existem outras, Sim. pelo mundo aí, diversos tipos de entre aspas, de cortes aí, ou de outros órgãos que ainda são administrativos, que acabam permitindo que você faça, por exemplo, algum tipo de reclamação. Por exemplo, em inglês tem online dispute resolution. Você faz tudo online, como se fosse um consumidor.gov, como se fosse um reclame aqui. Você vai Procon faz a mesmo. reclamação de um caso, meio que um Procon. Então, assim, não é o judiciário. Sim. Né? Então você tem isso por aí. Mas aqui no Brasil tem eles quiseram facilitar, só que dependendo da situação, Não é recomendado. não, exatamente, e a parte acaba sendo prejudicada. É. A outra audiência que eu fiz anterior também tinha um caso que a parte deu sem advogado. Já adianto, tem problema com ilegitimidade de parte. Entendi. Ajuizou a ação contra, deixou de ajuizar a ação, por exemplo, contra a Azul, que era Que era o Paulo Passivo. uma que deveria estar no polo passivo, que era o problema, e deixou de ajuizar a ação contra a agência de viagens que vendeu a viagem. Poxa. Ajuizou a ação contra 2 intermediários, que tem aquelas agências Sei. intermediárias. Mas quem estava na ponta, não ajuizou a ação, e a Azul, que era uma das transportadoras, que é dona da passagem, e a pessoa não utilizou. Mas daí a gente tem que julgar esse tipo de caso, entendeu? Então, assim, por isso, dependendo da pessoa, ela pode ser prejudicada. Compreendo. Dependendo da pessoa, pode ser prejudicada. Eu vou ouvir o Timothy. Daí, eu vou pedir para Mariângela, né? Aguardar lá fora o procedimento. Eu vou ouvir o Timothy aqui. Vai deixar ele lá? Não, melhor gravar aqui, né? Daí. Se puder sentar aqui, fazendo favor, Timothy, eu sei que Não, daí ela pode ficar junto aqui, né? Pode ficar desse lado, fica mais fácil. Deixa eu pegar uma caneta pra encaixar, tá? Fala, desculpa, esqueci de pegar. Pode sentar nessa aqui? Posso sentar aqui? Pode. Eu vou fazer isso porque eu tenho que registrar. Ainda que eu entenda bem, eu vou ter que deixar
tradução, né? Para não ter problema. Tá gravando, tá Peraí só um minutinho, daí eu só vou informar como funciona. Daí eu vou fazer perguntas para ele a respeito dos fatos, né? Pode traduzir na sequência para a gente deixar registrado, Certo. entendeu? Eu tenho que ainda que eu não entenda bastante coisa, ainda dependendo da situação, daí na sequência do que ele falar, a gente pode já fazer a tradução. Se eu precisar interromper, daí só me dá um tempinho para eu fazer alguma outra pergunta, dependendo da situação. Esse depoimento é dinâmico, né? Não fica só com a fala dele e depois a gente encerra. Às vezes pode ser o caso de ter que interromper para fazer alguma pergunta, aproveitar o gancho de alguma questão que ele falar, né? Eu deixo registrado, claro, a tradução, e na sequência eu dou a palavra para o doutor também para fazer as perguntas, tá? Mas o que eu vou começar para que ele me explique daí como são os fatos e, se precisar, né, podemos começar até o que puder falar em português, sim, e daí na sequência entrar, poder explicar em inglês também. Né? Did you Podemos understand começar com a everything he gravação? Yeah, he said Tudo bem? if there's a time to speak. Yes, he was going to ask you questions. Yeah. If you can answer in Portuguese, you could do I it. will. Yes. And then he can interrupt Okay. to ask further questions. It's a dynamic interview. Okay. So he may ask additional questions as you are talking. Okay? Okay. Has this started already? Now he's going to start now. Yeah. Am I able to say this before I start? Ele queria falar uma coisa antes de iniciar, é possível? E daí, se já for de interesse da causa, eu já deixo tudo registrado, né? A partir do momento que ele vai falar, a gente já deixa registrado, porque daí isso tudo vai servir também como prova para o meu julgamento, e se tiver algum recurso, quem quer que seja, para que os meus colegas aí, né, em caso de recurso, possam analisar. Então eu prefiro que a gente já comece, já vamos dar início daí à gravação, e eu vou justamente começar para ele narrar basicamente o que aconteceu. Did you Bem? understand what he said? Yeah. Podemos? Pode. Daí? Pode iniciar então? Podemos. Timothy, eu vou perguntar em português e daí, se precisar, ela pode traduzir. Mas antes de mais nada, o que eu queria saber é a sua versão do que aconteceu, porque o senhor está diretamente ali envolvido, né, com os fatos. Quer tentar responder em português a princípio e depois, o que não souber, ela traduz ou não? Pois não. We could start with this. Could you just read this on your part? É que, a princípio, pretende ler, é isso o depoimento? Ele, na verdade, Não. tem um texto que ele queria que fosse lido antes, que acho que é a respeito da questão da linguagem mesmo. Não, pode ler, a gente já registra. O que era? Pois não. Just Pode. before I translate everything in Portuguese, so there's minimum English needed to translate. Ok. Pode responder. Okay. E pode falar em inglês de forma pausada e depois a gente traduz. Podemos começar daí. O que aconteceu lá no dia? Eu já entendi, eu já sei que seu filho estuda lá no Colégio Atlântico. Ok. Né? Eu tenho isso aqui. Mas queria saber exatamente, né, o que aconteceu, qual foi o problema ali, qual foi o constrangimento que o senhor sentiu, o que houve lá.
I went to the school because I was sent a letter for registration. Ele foi até a escola porque ele recebeu uma carta registrada. And they had confusing information on there, so I went to the reception to ask, can you just explain what this means? Ele achou confuso, as informações estão ali, então foi até a recepção para perguntar. And as usual, since my son started the school, my wife always helps on the telephone to speak Portuguese and translate for me. Então, como de costume, né, desde que o filho dele iniciou a escola, a esposa dele sempre o auxilia através do telefone, de forma que se traduza o que está sendo falado para ele. Qual é o nome da sua esposa? Marcelo. Okay. And on the day of asking the question, the receptionist, the secretary, was not wanting to help or to give me clear information. Então, no dia do ocorrido, a secretária ou recepcionista não estava disposta a dar para ele informações mais precisas. I wanted to. Just 1 minute. Do you know her name? O nome da recepcionista? Luciana. Luciana? Ok. She recommended to speak. She will pass it to the head of the school. Ela recomendou que ele conversasse com a diretora da escola. So we then went back to ask to speak to one of, I believe her name is Juliana, to speak to the director what they can do to respond to the question. Então ele retornou depois para falar para Juliana, né, o que poderia ser feito para que a diretora respondesse as perguntas. And she said, Mariangela said to speak to the lawyer, or one of the receptionists said to speak to the lawyer. So my wife called the lawyer, because also on the contract there were some clauses that we weren't too confident to sign regarding the risk of the child to get hurt and nobody is liable. So the lawyer, Anderson, recommended go to the school to risk out, to put a line on the clauses you don't concord with, and continue. But Só um minutinho. Então, Você já recomendaram sabe também para o doutor? Que fosse falado com um advogado, e aí eles procuraram um advogado também porque eles não concordavam com algumas cláusulas do contrato da escola. E aí o advogado recomendou a eles que voltasse até a escola, né, e que eliminasse do contrato algumas cláusulas, as cláusulas que eles não concordavam. E eventualmente riscasse, né? Salva, na verdade. Sim. And but as we spoke to the lawyer in the afternoon, it was too late to return to the school because they closed around 6 o'clock. So então, quando eles conseguiram falar com o advogado, já estava tarde demais para voltar até a escola, porque a escola já havia fechado. So we went to go and do a remarticular and to risk out these clauses. But on the day, the reception, not the secretary, before the secretary there's a reception. They put me in the list to go and speak with the secretary. Então eles voltaram lá para fazer a rematrícula e para riscar essas cláusulas do contrato. Ele disse que é uma recepcionista, né, antes da secretaria. Então, quando ele chegou na recepção, a recepcionista colocou ele numa lista para falar com a secretária. But the receptionist, the secretary there, Luciana, she didn't want to deal with us anymore. Então, mas a secretária, a Luciana, não queria mais conversar com eles. For some reason. So I was waiting there for maybe 1 hour, 2 hours, and they were allowing parents to go and see the secretary before me. E aí ele ficou lá esperando durante 1 ou 2 horas
e viu que eles estavam permitindo que outros pais fossem falar com as secretárias antes dele, com a secretária antes dele. And by this time, it was coming to 6 o'clock, where the school is closing, and I could feel that I was being separated. There, I realized I was separated. Então ele viu que já estava chegando perto das 6 horas, o horário que a escola fecha, e nesse momento ele sentiu que ele estava sendo deixado de lado. After asking some workers there, I need your help. I tried my best to speak in Portuguese to ask for help with this situation, but nobody was helping me. Ele tentou, fez o máximo esforço de pedir para que algum funcionário o ajudasse em português, mas ninguém o ajudou. And by that time, the school was closing, but because of the situation, I asked help to call the police to get a report of what happened. Aí ele, nesse momento a escola já estava fechando e ele pediu auxílio para que ele conseguisse o relatório do que havia acontecido. Só. Por que a polícia? Because I was wrong. What the school, how I was treated was wrong. How I was treated was wrong. So you decided to call Yes. the police. Yes, to have a report. Ok. Então, ele decidiu deixar registrado, né? Sim. E aí, nessa hora, ele decidiu, então, acionar a polícia. A polícia foi Yeah. até o local. E daí? O que aconteceu depois? I made a report of what happened, and decided to go to leave. Ele registrou o boletim e depois decidiu ir embora. And at this point, when I called the police, the staff, the security, I believe, porter, was being very threatening and very intimidating. Quando ele chamou a polícia, o porteiro ou segurança começou a tratá-lo de forma a intimidá-lo. Yeah, which is all. I uploaded evidence, video evidence of this and audio. Ele gravou em vídeo. E pode dar mais detalhes Of como o porteiro ou o funcionário da empresa tentou te intimidar? O que ele disse? he said to you need to leave the school now. I need to leave the premises because nobody is going to help. Ele disse a ele que deveria ir embora da escola porque ninguém ia ajudá-lo. Yeah, just pressuring me to leave. So when I give my events to the police, it doesn't have the other side. Então, quando ele deu a versão dele dos fatos para a polícia, não havia a outra parte. They were trying to make me leave the school, so there was nobody there. When the police arrived, it just has my version. Quando eles estavam fazendo com que ele saísse da escola, quando a polícia chegou lá, não havia mais ninguém, só tinha a versão dele. And what happened later? So the next day, because of the events, we decided that we don't want our son to study at the school anymore because of the embarrassment that I suffered. Devido ao embaraço da situação, eles decidiram não manter a criança na escola. So we went to protocol a document in the school to say we're going to take my son, because we found out that the contract we had agreed was around some percentage 15, and actually we found that it was 13.82%, which was not accurate. So we discovered that I was paying more each month than what was agreed. Daí ao fazer a retirada da criança, ele viu que as porcentagens que
continha no contrato não estavam corretas e que ele estava fazendo um pagamento acima do que deveria mensalmente. So I directed a letter to the head of the school, Então ele escreveu uma carta para a diretora da escola, but Mariangela responded to the paper, to the carta wasn't for her, with a threatening message. então ela respondeu com uma mensagem ameaçadora de que a carta não era para ela. And on this day, I arrived at the reception, and the reception opened the door normally. Ele chegou no dia seguinte na recepção e No, the same day. do mesmo dia. Então no mesmo dia ele chegou na recepção e a porta foi aberta normalmente. And I went to the secretary to protocol the carta. Ele foi até a secretaria para protocolar a carta. She wrote her message on there, and then I left the school. Ela escreveu algo na carta e depois ele deixou a escola. When I went to take a Uber home with my son, Quando ele pegou um Uber de volta para casa com o filho, I see a police car coming towards the school, ele viu um carro de polícia se dirigindo até a escola. and I thinking, this strange, I leave and a police come. So I went back to the school. Ele achou estranho que assim que ele tivesse saído, a polícia tivesse chegado e ele decidiu então retornar à escola. Sorry if I'm mixing the time of the events. You asked me to explain. I'm just roughly when I went to take the paper from my bag, the protocol carta for Rosangela, and I give it to the Mariangela. She and a functionary Luciana, Mariangela pulled Luciana back like this, as if I'm taking a weapon out of the bag, with my son, my child in one arm, my bag here, and I taking the paper, and she's acting like it's a weapon. It was very strange. Ele disse que quando ele foi pegar dentro da bolsa dele o protocolo da carta, Mariangela, Yeah, she pulled back Luciana. ela Made the action to fez uma ação de proteção a Luciana como se ele fosse retirar da bolsa uma arma, sendo que ele estava com o filho em um braço e a bolsa do outro braço. that made me feel very strange situation. E ele ficou se sentindo muito incomodado com a situação. So the police car come back, and I believe that they called the police because of something to make a report against me. So I went back to give my version. Então ele acha que como a polícia foi chamada depois que ele saiu por causa dele, ele decidiu retornar para dar a versão dele. And the police told me that the police called the school, rang the police and made the report that I tried to invade the school. Aí a polícia o informou que a escola chamou a polícia e disse que ele tentou invadir a escola. And as I mentioned, when I arrived that day, the reception opened the door normally for me. I left the same way. Sendo que quando ele chegou naquele dia, a recepção abriu a porta para ele como de costume e ele saiu também da mesma forma. And at this point, the school knew that my son is not going to study anymore. Nesse momento a escola já sabia que o filho dele não estudaria mais lá. And we returned a few days later. E alguns dias depois ele voltou. I had to take the material for my son, to collect the material for my son, his papers, pens. Para pegar o material escolar do filho dele. And that day had to be the worst day of the whole event, because we was treated, me and my son and my wife's sister was treated very, very badly that day. E aquele foi o pior dia de todos os eventos, porque ele, o filho dele e a irmã da esposa dele foram tratados muito mal naquele dia.
they literally got a material box and left in the floor, O nome da irmã. in the floor of the school, not inside, on the porta outside. Eles literalmente pegaram o material da criança e deixaram no chão ao lado da portaria, não dentro da escola, mas ao lado da portaria. So I had to confirm has everything there, the material. And at this point, the donna da escola, Rosangela, she was making a show in front of all of the other parents, collecting their children. Aí ele mesmo teve que fazer a conferência, se todo o material estava lá, e a Rosângela, proprietária da escola, começou a dar um show na frente de todos os outros pais que estavam ali pegando seus filhos. And the security, the portero, was also being very intimidating that day because he felt like you're not welcome here anymore. E o porteiro também o tratou de forma intimidadora naquele dia, deixando claro que eles não eram mais bem-vindos ali. And was very embarrassing. Was very embarrassing. Foi muito constrangedor. Qual o nome da irmã? Diane. A irmã é sua cunhada, é isso? Yeah. Yes. Patrícia Daiane Paulino. Acho que é. Daí depois eu já, se quiser, na sequência eu dou a oportunidade para o senhor fazer perguntas. Eu só queria entender alguns fatos agora para esclarecer. Queria saber o timing dos contatos da polícia. Foi mais de uma vez. Um dia foi o senhor que chamou, é isso? Sim. O senhor lembra? E no dia seguinte, foi no dia seguinte que eles chamaram, ou foi num outro dia que eles teriam chamado a polícia? Entendeu a minha pergunta? Sim. O primeiro dia chamou para ter to have a report. Por iniciativa sua. Yes. Ok. E depois esse outro evento que o senhor disse que se sentiu mal, também com a presença da polícia, foi num outro dia. Sim. Quantos dias depois, aproximadamente? 2. 2. Eu acho 2. Ok. Então, nesse segundo dia que o senhor falou que se sentiu constrangido, a polícia que eles chamaram, eles te abordaram? E eles te abordaram, disseram alguma coisa? Eles te revistaram, sabe? When they called the police, did the police Search you. approach, They- search you, or did something to you? Not at all. Not at all? Okay. Você, the policemen, they didn't search you? Search your car or search your No. bag? No. No? Okay. And how, now I'm going to ask you about it, of course, the policemen. How did they treat you? Como que os policiais aí trataram, especialmente na segunda vez? Okay, the segunda vez, they left the school. When I arrived, I waited outside next to the police car. I didn't go into the school. Quando ele voltou, ele esperou do lado de fora, ao lado do carro da polícia. Ele não entrou novamente na escola. The policeman and women, the 2 police officers, left the school with a teacher Os policiais saíram da escola acompanhados de uma professora that speaks English, que fala inglês. and said to me that to straight away to take my phone down because I'm on the video call with my wife. Pediu para que ele desligasse o telefone, porque ele estava numa chamada de vídeo com a esposa dele. And that they want for me to listen to the school staff that speaks English to translate the situation. Eles queriam que ele escutasse a professora que fala inglês para que traduzisse para ele a situação ali. The police were on the side of the school. A polícia tomou o lado da escola.
it was mentioned to them that they are being impartial. They are being impartial with this school. They're being biased with the school because they left the school and just they didn't want to listen to me. Foi mencionado a eles que eles estavam adotando uma atitude parcial a favor da escola e que não estavam o ouvindo. They denied and they said we will listen to you, and in the end they listened to my wife on the phone, translate the situation. Eles disseram que não, mas no final eles acabaram ouvindo através da esposa que estava no telefone. Vamos lá, ainda. Os policiais, né? Eles disseram que o senhor estava armado, No. entendeu? Did the Yes. policeman say that you were Sim. armed? No, Ok. no. E eles, né, os policiais, relataram que alguém da escola reclamou, né, a respeito de alguma ameaça da sua parte. No. Entendeu a minha pergunta? Ou seja, Did they explain to you something related to someone in the school having felt threatened by you? Threaten how? because you said that someone was worried about gun in your bag, something like that. Not a gun specifically, anything. Anything. Ma- made one action of worry and realized Mariangela realizes a letter, so she went back to normal. Isso eu não entendi agora. Não pode traduzir? Ele disse que não necessariamente a escola afirmou que ele teria uma arma, mas qualquer coisa ameaçadora, por causa da reação que ela teve de se encolher, né, puxar a funcionária, mas depois que ela viu que era uma carta que ele estava tirando, ela retornou ao normal. But the police never. Mas isso não foi relatado para a polícia? No, they never. It's my feelings. Sim, ok. A escola registrou alguma reclamação? They filed something against you? Registrou alguma reclamação junto à polícia? Entendeu? They- Boletim de Police ocorrência, report report. against you? Yeah, with the lies. Não, With the lies. Sim, There's Sim, multiple. Yeah. cheio de Registraram. mentiras. sim. Yeah. Então eles registraram um boletim de ocorrência. A minha pergunta em português é isso. Boletim de ocorrência é o nome normalmente que é Police dado. report. Isso. Se eles registraram isso contra o senhor. Yes. Sim? No mesmo dia que a polícia estava lá ou em outro dia? I'm able to check my document Yes. to confirm. Okay. This was on the 31st. This is the first day. My report. I have a police report from the first day, the 31st of August, 2023. And this is the second one. This is the bulletin points that they made. Então, só para traduzir, para ficar na gravação, Yeah, it was o primeiro boletim de ocorrência foi ele, pode Foi o primeiro boletim de Foi o que ocorrência, ele foi o que registrou. ele registrou, e esse Sim. segundo boletim de ocorrência, o que a escola registrou contra ele. Yes, they did. They made the report the same day at 15:50, nearly 4 p.m. O boletim foi feito no mesmo dia. with lies of the situation. Então, e daí deixando claro, hoje o filho não estuda mais lá, é isso? Is your O child filho still there? não estuda mais, desde então seu filho não estuda mais lá. Since the Estuda lá? day, no, since the day we protocol letter to remove him, Sim.
Desde o dia do protocolo da carta, a criança foi retirada da escola. which has affected him. It affected his education a lot. Isso prejudicou sua educação bastante. A escola alega que, de fato, segundo eles, por um erro, a escola admite que havia uma cobrança de um valor pequeno, mas eles cobraram a mais do senhor. Isso eles falaram ou não? In the Entendeu a defense, pergunta? Eles admitem e confessam que only in the eles cobraram defense. um pouco a mais do senhor e que essa teria sido uma irregularidade, um erro resolvido. In the defense document. The school admits that they overcharged you by a little bit, and this has been admitted as a mistake by the school. Was this said to you? In the defense document. In the defense document. Está na contestação. Falaram na contestação. Sim. Mas então, e isso foi resolvido? Depositaram o dinheiro? Did they pay you back? Not correctly, no. Aqui eles depositaram aqui no processo, em juízo. Falaram, devolveram R$120. They But returned 120 reals to you through a court deposit. But by law, when somebody overcharge you, they have to pay back in double. Ele disse que de acordo com a lei, quando há Mas aí isso eu deixo que eu decido. Depende do caso, sim. Depende do caso, sim. Depende do caso, não. Oh, sorry, I have no receipt. It's in a deposit, but Mas está no juiz, está aqui no it's processo. deposited in court. Sorry. Posso complementar a pergunta para a gente não ter que retomar? Pode. Posso, Santos? O vídeo, aos 12 minutos e 37 do vídeo do anexo 9, se você tiver poder ter o acesso, verificar o contexto dessa devolução desse valor. A funcionária ela fala, não, a gente está disposto a devolver. A esposa do autor ela não precisa desse valor tão pequeno. Tá? Então, assim, a escola não teve oportunidade ou uma contestação Tá, mas efetiva. então, Alegando é que daí eu vou dar a oportunidade para o senhor fazer pergunta. Né? O senhor quer fazer alguma pergunta? O que eu posso transformar em pergunta. Tá. Se a esposa, a escola alega que ofereceu devolver esse valor, ok? E se a esposa dele recusou, é um valor por ser muito pequeno. it's a figure of speech. It was a figure of speech in the moment because of how small. Foi uma expressão de linguagem utilizada naquele momento Doutor, por deixa ele conta, completar, sim. But por was conta de ser um valor tão pequeno, but was not an official response. mas não foi uma resposta oficial. Sim. Certo. Pois não, Eu doutor. gostaria que exibisse então o vídeo, excelência. Não, desculpa, doutor, faz as perguntas para mim. O vídeo está nos autos, eu posso assistir. Eu gostaria, só para a gente não se alongar demais aqui, já, claro, dei a oportunidade para ele falar, e o senhor tem a oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria saber se o senhor tem uma pergunta para fazer para ele, sem relação problema. a esse ponto, Eu faço. Não, em relação a esse ponto não. Não, mas então, mas qualquer outra pergunta, tá? Agora Fica à pode- vontade. posso Sim, fazer? sim. Pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta e depois eu Se houver faço uma- o vídeo. A confusão inicialmente, se a confusão inicialmente iniciou em razão da rematrícula escolar, se foi esse o início de todo, o estopim de toda a discussão. He wants to know if what triggered the whole situation was the re-enrollment of your child in the school. Could you be more specific? Was it you were going to do to re-enroll your child in the school? Was that when the events started? Was that the matter that No. triggered everything? No. It was the A que se referia o comunicado? it was the information letter we received to
o que iniciou tudo foi a carta informativa que eles receberam. Tá, e do que se trata? Comunicado. esse comunicado? What is this letter about? This is about the matricular. About what? Matricular. For Ah. registration site. É uma carta referente à matrícula. Então, a pergunta que ele fez. Sim. Prisão. Então, ele respondeu. Então, ele foi até lá para discutir essa rematrícula. Yeah, and that's when he started Isso. with. Foi a pergunta. Então, respondeu. Prisão. E o que exatamente você discordou desse comunicado? What exactly did you disagree with in this letter? It wasn't a disagreement. It was the understanding of the payments that we needed to do. Não foi exatamente uma discordância, mas é uma não compreensão a respeito dos pagamentos que eles tinham que fazer. Quando ele foi até a escola, os funcionários esclareceram o motivo da rematrícula? Did you understand the question? No, that's is a yes or no answer. No, you can explain further if you want. No, that's when he started with Mrs. Luciana. She started the whole situation with me. I felt from Luciana when I asked her about this question, she knows I don't speak English, and she started to be funny with me. And Ele disse que não, e que foi quando começou toda a situação com a Luciana, porque ela sabe que ele não fala muito bem português, e ela começou a caçoar dele. De que forma? How did she? she said hello, no, and being funny, and Yeah. then saying, I can't help you because you don't speak Portuguese. That's when I called my wife to ask. Ela disse hello, né, em inglês, e daí começou a fazer gracinhas e disse que não conseguiria auxiliá-lo porque ela não falava inglês. Foi aí no momento em que ele ligou para a esposa. Quando houve intervenção da esposa, ela explicou para sua esposa, já que ela precisou falar com ele, chegou a explicar para Marcelo que seria a rematrícula da escola? Did she explain to your wife what this re-registration in the school was? Not clearly. Não de forma clara. Mas explicou. No, she said to speak. She can pass it on to the dono da escola. Ela disse que era para falar com a proprietária da escola. Qual horário o senhor costumava buscar o seu filho na escola? What time did you pick up your son at school? I have to think because it's been 2 years ago, more than 2 years. 15 minutes before the time, 20 minutes before the hour to collect. 15 ou 20 minutos antes da hora de terminar. Mas pela manhã, Morning, à afternoon, tarde, evening. né? Ah, Na hora e- do almoço, porque normalmente leva de manhã o almoço, ou leva à tarde, pega no almoço, ou fica o dia todo. Qual é The o afternoon. horário? In the afternoon. Afternoon. À tarde. Yeah. Tarde? Yeah. No dia que o senhor foi tentar questionar as cláusulas contratuais, o senhor chegou lá por volta de que horas? What time did you get there on the day you went to discuss the contractual clauses? Half an hour before, Before maybe an hour before, so 4 o'clock, umas around 4 4 o'clock. horas, mais ou menos uma hora antes do término do período escolar. Chegou a anunciar na portaria que ele queria fazer a matrícula da escola ou ele só aguardou o filho como de costume? Did you
tell the porter that you wanted to re-register your child at school, or did you just wait outside as usual? Went to do the matricola, the registration. So you told the porter that you wanted to. Yeah, speak to the secretary. I didn't No, give before you specific. before you entered the school, did you tell the porter that you were there to re-register your son? To speak to the secretary. Ele pediu para falar com a secretaria. Didn't give specific. Não deu informações específicas. Informações específicas. Se ele sabia que naquele momento eles estavam agendando os pais para refazer a matrícula exclusivamente. Did you know that at that time they were scheduling parents to re-register their children specifically? Not exactly. Não. Se a secretária da escola anunciou que atenderia ele no dia seguinte às 8 horas. Did the school secretary told you that she would see you the following day at 8 o'clock? Before being treated badly that day, because they made me wait 2 hours. This day that you went there to discuss the contractual clauses. Yes. Did she tell you that she would see you on the following day at 8 o'clock? Yes, but that was after being separated. That's after being embarrassed and humiliated. Sim, mas isso foi depois dele ter sido separado dos outros pais e se sentir constrangido e humilhado. Ele foi separado dos outros pais? Were you separated from the other parents? From the list of seeing the secretary, yes. Da lista da secretaria, sim. Então o atendimento dele foi exclusivo. Foi Separado, dos deixado pais. de lado. Separado, deixado de lado. Isso. Não tinha interpretado dessa forma. Mas foi comunicado que ele seria atendido no outro dia às 8 horas. Então a minha pergunta foi isso. But they did tell you that they would see you at 8 o'clock on the following day. Yes. No dia que o senhor realizou o protocolo do documento solicitando o desligamento do seu filho, anunciando que o seu filho não ia mais estudar no colégio, a Maria Ângela ela fez uma ressalva, escreveu no documento. A senhora Marcela, ela estava ao telefone nesse dia? On the day that you went there to. Yes. E ela chegou a ofender a Maria Ângela? After being threatened with, Chegou a destratar ela de alguma forma? because Was she rude to I Maria Angela? don't know if it has a translation for gaslighting, but we were being gaslighted by the school so much. She responded. Eles dizem que eles estavam sendo vítimas de gaslighting por parte da escola. Então a reação dela foi uma reação depois de ter passado por. O que seria esse? Eu nem entendi. Gaslighting is like you shake a Coca-Cola bottle and then you open it and it explodes. Na verdade, gaslighting não existe uma tradução desse termo, se usa Quando o termo chapéu gaslighting. refrigerante ou uma água graça. Quando a Explodiu. pessoa ofende Uma reação até que. explosiva. Isso, exato. Mas a pergunta que eu fiz foi, ela ofendeu a Maria Ângela? Did your wife offend Maria Angela? I'm not sure if how Mariangela feels. Would she say rude things to Maria Angela? She made a comment. Yes, and it's not a lie. Ela fez um comentário, mas ele não sabe como Maria Angela se sentiu. Comentário? Comment? But yeah. Aos 12 minutos e 37 segundos da gravação do anexo 9,
Sua esposa Marcela, referente ao dinheiro, tá? Ela afirma, não preciso desse dinheiro, não quero que me devolva. Ela realmente falou isso? He says that during the recording, your wife says, I don't need this money, I don't want it back. Did she really say that? Yes. Ele disse que da outra vez ele já respondeu que ele teria dito, mas seria só mais um desabafo, né? Uma figura que ele usou o termo, né? Figura de linguagem, mas seria mais um desabafo. Exato. Teria dito isso, mas como desabafo e não oficialmente. Tá. Pois não. Nas mensagens trocadas com Juliana, a interlocutora sempre foi sua esposa? In the messages exchanged with Juliana, was it always your wife that Yes. were chatting with her? Sim. A senhora Marcela, ela participa muito dos embates. Em algum momento ela chegou a pronunciar que deveriam demitir a Luciana? Your wife participates the discussions a lot. Did she at any moment say that they should fire Luciana? Yes. Voltando para a vice-diretora Mariângela, Marcela, em tom agressivo, ela... Desculpa a expressão, excelência. Ela disse assim, essa merda que você escreveu, você enfia no cu, porque não pedi para você responder a carta. Ela chegou a pronunciar isso para a Mariângela? Sim. Am I able to explain or Não, is só it yes or respondeu no? sim, Yes or no? Because yes, it's, yeah. Por parte da Mariângela, houve algum rebate, ela retrucou, ela ofendeu de volta? Just towards me by laughing and making Ela chegou a ofender de volta vocês em algum momento? yeah, by Ofendeu by como? by laughing, Vocês by gravaram a ofensa? smiling. Yeah. It's all on the video. Ela riu Riu? deles. Ah, deu uma risada. E foi nesse dia que ela chamou a polícia? Was it then Yeah. that she called police? I don't know who if she called the police. Ele não sabe quem chamou a polícia. A sua esposa, ela costuma agir dessa forma com outros profissionais, como por exemplo o ex-pediatra do... São outros fatos aí, né? É, Então, desculpa, mas ele... tá certo. I have a protest towards that because it's not relevant. Pois não, doutor. Excelência, Mas então, vamos encerrar? pode sim. Obrigado. Então,
Pode voltar. Vou pra perto. Vai ouvir a proposta? Ah, vou ver amanhã. Sim. Tudo bem? Boa tarde, Mariane. Qual que é a sua função lá no colégio? Isso? Sim, eu sou diretora pedagógica. Ah. O senhor tem conhecimento dos fatos? Desses fatos aqui, ou ainda que em parte, Sim. do que teria acontecido? Ou De algumas- chegou a presenciar alguma coisa? Sim. Pois não, o que aconteceu aí? A O que senhora eu tem- consegui presenciar, Sim. que eu fui numa tarde, o senhor Timothy chegou no colégio com uma carta Uhum. apresentando para a mantenedora do colégio, né? O desagrado deles, que eles não estavam satisfeitos com tudo que tinha acontecido. E eu fui ler a carta, só que ele estava com o celular e a esposa dele em outro país, falando com ele ao mesmo tempo que comigo. Uhum. E eu não consegui ler, porque ela realmente me insultou. Ela foi muito forte com as palavras, me ofendendo. Não vou falar aqui por conta da situação, né? O Não, que ela pode, me falou. pode falar. Não, doutora, é muito pesado. Ela Mas falou. eu faço questão. Pode, inclusive Ai, é importante doutora. para deixar registrado. A Então, fala não é sua, né? Tá. Se a senhora pudesse eu repetir tenho qual vergonha, foi a doutora. fala que ela disse, Sim, importante. porque está até no vídeo isso, né? Mas o que? Ela falou, agrediu verbalmente a senhora, sim, mas à que eu distância. teria, sim, à distância. Tá, mas aí só entender o contexto. Sim, Ele estava junto ali Ele na hora? estava. Ou seja, esse fato que ela teria te agredido verbalmente sim. não foi no momento que ela estava isolada conversando diretamente com a senhora. Ele estava presente nesse Ele momento? estava. Ou não? Ele estava Ah, com então o celular nas mãos, né? Então, e ela falava. Por Tá, vídeo. e o que ela disse importante saber? Que eu teria que enfiar o papel naquele lugar. Não, ela Eu- disse isso. Tá. Isso. E ele ali junto. Tá, Eu me senti muito frustrada. tá. Uma diretora de escola Sim. sendo. Mas eu queria, se a senhora puder me dizer, o que aconteceu antes, eu não sei se 1, 2 dias, né, Sim, ou naquela parece que, semana, ela para não que ele fosse lá acontecesse de novo. tudo isso. O que aconteceu foi assim. Antes de falar desse dia, se a senhora Sim. sabe, colocando Vou numa ler. ordem, numa linha cronológica, Linear, para entender um pouquinho o que levou. Sim, ela não aceitava, doutor, porque essa parte financeira não me compete. Tá. Porém, ela não aceitava algo que estavam cobrando dela. Seria uma mensalidade ou uma matrícula, Uhum. enfim, estava. Referente ao filho, desculpa interromper, mas só para deixar na gravação, referente ao filho do casal que Isso, estudava na escola. Tá. Porque a matrícula é feita de um ano para o outro, tá? As mensalidades. Então, eles não estavam aceitando a matrícula, tá? O valor dessa matrícula. Uhum. Enfim. E quando eles foram, como é um período de matrículas, onde nós temos uma demanda grande de pessoas para virem para fazer essa rematrícula no balcão da secretaria, nós vamos atendendo por ordem de chegada, tá? E eles esperaram. Nós colocamos um horário. A funcionária tem o seu horário de trabalho também, já tinha sido avisado isso, né? E eles justificaram que não foram atendidos, que foram maltratados.
me perdoe, eu não me recordo de nenhum momento terem sido maltratados. Então, esses fatos aí, então, ocorreram nesse período aí de rematrícula. Exatamente. Tá. Normalmente, que mês que é a rematrícula? Porque cada escola faz Geralmente fazemos em agosto, setembro, outubro, Que né? é para garantir a vaga para o do ano seguinte. próximo ano, exatamente. Às vezes é feito que é um pagamento de algum valor antecipado ali, a título de matrícula, E- rematrícula, mas nem isso, é feito só o primeiro pagamento e a partir de janeiro começam os demais pagamentos. Que eu saiba mais ou menos isso que acontece. tá. Pois não, então daí dessa parte financeira e de eventuais detalhamentos, né, de valores, isso a senhora não tem conhecimento. Se a escola estava cobrando um pouco mais, um pouco a menos, isso a senhora não sabe. Sempre é cobrado aquilo que é feito em reajuste anual. Sim. Somente isso. Sim. Mas de algum detalhe, a senhora Não mais que Sim, isso. tá. Mas então, foi nesse período de rematrícula, havia uma discordância, era mais no caso da mãe, da esposa, do tio, Exatamente. que lidava diretamente com essas questões junto à escola. Exatamente. Isso. Então, E até, como ela ofendia demais, toda vez ela, em vídeo, ela ofendia, ela falava palavras de baixo calão. Então, eu senti muito ofendida e cheguei até ao ponto de chamar a guarda policial para me ajudar ali dentro. entendi. Mas nesse dia, estou voltando. Foi lá no período de rematrícula, havia alguma discordância, né, pelo que eu entendi, a esposa, né, do Sr. Timothy, que é a mãe do então aluno, que lidava mais com essas questões junto à escola, Isso. mas ele alega aqui que ele foi uma vez, depois foi mais uma vez e que ficou esperando por muito tempo, que não teria sido adequadamente tratado por funcionários, eu não estou citando o nome, Sim. mas por funcionários da escola, que se sentiu constrangido, que em um determinado dia alguém da escola chamou a polícia, que a polícia esteve de fato Por conta dos do palavrões local. que eram dela, Então, né? a respeito disso, o que a senhora pode me dizer? Primeiro, alguém que a senhora tenha presenciado, ou mesmo a senhora, distratou diretamente o Timothy, Forma alguma. ele que alega que ele se sentiu ofendido. Se De alguém forma alguma. o ofendeu, o xingou de alguma coisa, Pelo contrário, Não. essa foi da parte dela para com a minha pessoa, da parte dela com a funcionária da portaria também. sim. Então, em nenhum momento ele foi feita alguma coisa que Uma das o questões, constrangesse. uma das questões é que ele também, segundo ele narra, que teria esperado, né, por muito tempo para ser atendido, né, teria ficado horas ali na escola Nós para fizemos atendimento. nós fizemos uma ordem de chegada, né? E quando chegou a vez dele, ela não queria que fosse cobrado aquilo que era pelo contrato, né? Então eles ficaram o tempo todo ali, fiquei até com dó da criança, porque o tempo todo a criança ali com ele, mas ninguém deixou de atender. Não, mas sabe dizer quanto tempo ele ficou lá? Não posso prever. Ou seja, Não num consigo. dia ou no outro? Não consigo. Não. Quem faz essa parte é a secretaria do colégio, né? Tá. O Christian e o Vladimir trabalham lá no colégio? Eles são pais de alunos que Ah, estavam Hum. nesse mesmo dia, acredito, não comigo, né? Uhum. Porque esse episódio comigo foi dentro da secretaria. Tá, pelo que eu entendi, alguns dias depois, na primeira vez que ele foi lá para verificar a questão da rematrícula.
Então pode dizer no dia com a senhora o que aconteceu? Voltando então a esse dia Sim. que a senhora foi chamada daí por qual motivo? Diretora pedagógica, certo? Exatamente. Mas daí por que chamaram a senhora? Por conta dessa carta que eles queriam me apresentar para a mantenedora, que eles não estavam contentes com o que estava acontecendo. Não estavam de acordo com esse valor que estava sendo cobrado. E eu falei para ela, falei, Marcela, por favor. E ela gritava muito no telefone, xingava, falava palavras de baixo calão. E eu pedia para ela para eu me concentrar naquilo que estava escrito, né? Aí que ela falou para mim, né? Ou seja, ele lá presencialmente lá, e ela falando lá. Por vídeo. E depois, então, a senhora admite que foi a senhora que daí acabou chamando uma viatura da polícia, é isso? Nós chamei, sim, porque a situação estava assim, eu não estava me sentindo bem diante do que estava acontecendo. E teve algum desdobramento daí? A polícia foi? Não, elas só vieram, né? Pediram para tentar para ela se acalmar, eles foram muito prontos. Mas eles chegaram também, os policiais chegaram a conversar também com ela? Com ela, sim. Mas houve, por exemplo, o pessoal, os policiais fizeram alguma revista, alguma busca? Não. Fizeram alguma abordagem Com ele, não. mais agressiva De nele? forma alguma. Busca pessoal, busca em veículos, busca em alguma Nada, bolsa? só conversa. Tá. Alguém relatou algo relacionado a alguma arma? Não arma de fogo, mas qualquer tipo de arma? Não. Arma branca, tipo faca, canivete, né? Ou arma de fogo, houve algum relato nesse sentido da escola para os policiais? Tá. Na época nós estávamos com medo, né, das situações que estavam acontecendo nas escolas, e foi exatamente a época quando as pessoas entravam, estavam fazendo aquela abordagem de avental. E nós ali com muito medo de qualquer situação que pudesse infringir a segurança das nossas crianças, só isso. Então, os policiais sempre foram muito prontos ali nas investigações. Pode me dizer daí, Juliana, quem que era? É a minha coordenadora. Tá. Ela também teve contato com o casal? Ela foi intermediária, pedia calma para Marcela, que a situação estava sendo levada, né, para os gestores, para ver como que ia ficar, tinha um contrato em cima disso, mas não tinha argumentos suficientes para ela, né, para a esposa do Sr. Timothy. Então, e o Sr. Timothy, falava alguma coisa ali também? Pelo que eu estou entendendo pela fala da senhora, quem teria escalado toda essa ocorrência teria sido a dona Marcela. Sempre a esposa. Mas e o Sr. Timothy, ele ofendeu a senhora? Não. Ele não. De forma alguma. Né? Se apresentava relativamente calmo ou não? Sim. Mas então seria a esposa, a Marcela, que determinava. Que ele estava ali como um celular, pelo que eu entendi. O que ela falava, ele também. Tá. No final, o filho deles saiu mesmo da escola? Saiu, sim. Tá. Eu sei que a senhora não sabe, é que a senhora hoje representa aqui a escola. E além disso, né? Ou seja, eu já ouvi. Eu sei que a senhora não é da parte financeira, mas sabe se a escola se prontificou a devolver algum valor? Devolvemos todo o material dele, que eles foram buscar, tudo foi devolvido, aquilo que estava dentro das coisas da criança foi devolvido. Tá. E algum valor em dinheiro, ou se foi oferecido algum valor em dinheiro, a senhora presenciou isso algo nesse sentido? Sim. Tá. E tirando essa situação, mas pelo menos parece que foram 2 dias aí, e esse dia
Anteriormente, algum outro problema? Teve algum outro problema com alguém do casal ou com a Marcela? Tá, e o filho frequentava regularmente a escola? Frequentava, o pai sempre levava a criança. Tá. Qual era o horário? Só para eu entender também do filho que ele ia para a Ele escola. frequentava a Qual parte era o da horário? tarde, Normalmente qual o horário de entrada e saída? 1h até as 18h. Minto, das 13 às 17h30. Nesse período de rematrícula, então, estavam no curso as aulas regulares. E não era numa época de feriado, de semana saco cheio, né, que a pessoa fala, Não. algo assim. Então Não, a escola não, estava não, funcionando não. normalmente. Houve algum registro de ocorrência por parte da senhora? Algum boletim de ocorrência? Somente nesse dia, né, que Sabe quem foi a senhora que registrou? Pediu para registrar? eu mesma pedi para a secretária me ajudar, porque eu estava muito nervosa. Daí fez o Pedi registro o quê? ajuda. Pela internet? Ou lá com os policiais? Foi que com os estavam? policiais. Foi com eles. E daí a senhora narrou isso que a senhora disse para mim? Isso. Então, voltando aqui, eu perguntei das testemunhas. Eles são pais. Mais alguém ali presenciou o que aconteceu? A senhora disse que o Vladimir e o Christian presenciaram a parte Sim. disso? Sim. Eles presenciaram a situação dela falando muito alto e ofendendo, não a mim, mas a funcionária. Conhece quem é a Patrícia? Daiane, Claudinho? Não sei. Você estava lá no dia, na hora da escola? Tá bom. Tem alguma pergunta daí? Faz para mim e eu, no caso, faço para ela. Perguntas. Não falar sobre o ocorrido. Tem alguma dúvida para perguntar? How is Mariangela allowed to speak if she's a functionary of the school? She's part of the staff, so it's not fair that somebody from the school is able to give a witness statement. No, he means if you have any questions, you can only ask questions. You Mas eu não cannot make entendi. any... Qual que é a dúvida dele? Que como ela é funcionária da escola, não seria justo ela dar um depoimento representando a escola. First, I didn't know she's going to be witness, so I didn't prepare a question for her. Ele disse que Eu ela... entendi. Por isso que seria recomendável o senhor ter advogado. Ela está sendo ouvida da mesma forma que o senhor foi ouvido. Ela está como representante da escola. Tem que ouvir as duas partes, sim. A lei determina isso. Ela não está sendo ouvida como testemunha. She's not a witness. I heard you. Yeah. Okay? Of course, a escola, the school, they have the right to put someone here to stand and to say to the judge what happened. So, and this is the due process of law. We are following exactly the due process of law, and the due process of law says that we have to hear, if I want, if they want, someone from the school. Então, isso se precisar, está dentro do procedimento legal, ou seja, de ouvir o representante da escola. Então, daí eu pergunto, tem alguma pergunta para ela? Se tiver alguma pergunta, eu faço. O ideal é que estivesse com um advogado, mas excepcionalmente eu posso fazer a pergunta para ela. Não. Não? Tá bom, então obrigado. O doutor também faz perguntas? Ok. Patrícia, tá aí?
A witness, she is the other party. Yeah, I understood after. Yeah. It just wasn't clear she was involved in the being able to speak. That's it. Tudo bem? Patrícia, né? Patrícia, a senhora é parente de alguma da Fátima? Eu sou irmã. Da irmã, da Marcela. Mas não é. Ciência pela ordem, pratica pela afinidade, consanguinidade e a parentalidade, né? Tá. Qual fonte que ela contradiz tudo isso? Da Patrícia? Excelência. Sim. Could you read this? Ele pediu para que eu lesse. Ah, Vossa Excelência, requeiro que conste em ata que a testemunha Patrícia, embora seja cunhada do autor, não mantém vínculo afetivo, familiar ou convivência íntima comigo. tá. Trata-se de uma pessoa com quem não compartilho qualquer relação de amizade, proximidade emocional ou troca de informações confidenciais. Tá. Inclusive a própria esposa do autor, irmã da testemunha, não mantém relação próxima com ela, por questões pessoais e familiares não resolvidas, conforme poderá ser confirmado na própria oitiva. Ressalto. Pode continuar? Pode. Ressalto que nos termos do artigo 447, item 4 do Código de Processo Civil, uma testemunha só poderá ser considerada suspeita se demonstrado interesse direto no resultado da causa ou vínculo que comprometa a sua imparcialidade. Isso não se aplica ao caso presente, pois a testemunha não participou da elaboração da ação, não fala inglês, não leu os autos, nem teve acesso ao processo antes da audiência. Está aqui exclusivamente por ter presenciado os fatos narrados na petição inicial, nos dias 31 de agosto de 2023, 5 de setembro de 2023, no episódio relacionado ao PROCON, e onde também foi vítima de humilhação por parte de funcionários e da própria senhora Rosângela. Sua presença como testemunha, portanto, está amparada no Código 443 do CPC, por se tratar de depoimento com base em experiência direta e pessoal e não por qualquer ligação afetiva ou interesse na causa. Assim, requeiro desde já que seja reconhecida a legitimidade da oitiva da senhora Patrícia, afastando qualquer alegação de suspeição por parte da defesa. Excelência, vou reiterar a contradita com base no 447, parágrafo 2º, até porque a testemunha recebeu a intimação que era para o seu Timothy, conforme comprova nos autos com o retorno do AR. Então, além de ser cunhada, os dois comprovadamente residem no mesmo endereço. Excelência. Calma, que eu já vou perguntar. Primeiro, ouviu, né, que a doutora, a tradutora, no caso, está aqui, auxiliando o Timothy, leu, né? Ou seja, ele está pedindo para que a senhora seja ouvida. Sim. Ou seja, o doutor alegou sua contradita, ele está pedindo para que a senhora seja ouvida, então eu vou fazer algumas perguntas para a senhora antes de mais nada, né, com base no que foi dito. Primeiro, a senhora confirma que é a cunhada. Sim. Tá, cunhada. Ok. Depois, teve também algum problema? Foi destratada por alguém da escola? Sim. E isso aconteceu também? Aconteceu. Tá. E a senhora tem filho ou filha que era aluno lá? Não, meus filhos não estão lá. Tá. Mas isso aconteceu numa outra situação. Isso. Tá. Depois, as outras alegações que não convivem juntos, moram juntos no mesmo endereço? Não moro juntos no mesmo endereço. Eu tenho minha própria casa. Tá. Resido em outro endereço. Isso que o doutor falou foi uma cartinha para No intimação momento, lá? quem reside lá é a minha mãe. E no momento do recebimento do AR, eu estava lá. Entendi. O Timothy não constava na casa dele. Tudo bem. E eu acabei assinando por ele para recebimento do documento apenas. Tá bom. Então, a senhora falou que ia falar mais alguma coisa? Não, eu queria afirmar que realmente eu não moro, eu não resido lá.
Sim. na residência e a gente não tem contato, Tá bom. não tem convivência próxima. Tá. Obrigado. Então, eu vou decidir, eu vou colher a contradita. Nós temos o artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Notamos que a apresentação não discute também questões relativas ao estado da pessoa. Não se trata de causa de família e nem não se trata de causa de família e nem criminal. Bom, tratando-se de direito patrimonial, está sendo recolhido, não se justifica esse artigo. Então, obrigado, eu vou dispensar a senhora, obrigado por ter vindo, por ter aguardado, mas eu realmente não vou colher a manifestação do doutor, tá bom? Está dispensada daí. Obrigado. Eu indeferi a Sorry, could you tá explain? bom? Já está registrado. He decided that he's Tá. not going to accept Obrigado, her viu? testimony because Se because of the relationship between. Se quiser, pode anotar artigo 447, parágrafo 2º, daí inauguriza o Romano, inciso 1. Vou para o inciso 1º. 447, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Tem parágrafo 2º e o inciso 1 em romano. Código de Processo Civil. He says that he's based on this article, if you want to check later, paragraph 2, item 1. Ah, é assim que escreve. Parágrafo 2º, inciso 1. Depois eu já adianto, né? A Marcela, que foi arrolada como testemunha, é a esposa? É sim, excelência. Tá, Eu doutor, juntei a certidão de casamento deles. O senhor tem a certidão aí? Sim, apresentei nos autos, Não, inclusive tá bom. antecipadamente. Eu acho que eu tenho, sim. Eu juntei hoje pela manhã. Deixa eu ver. Tá aqui. Está nos autos. Oh, O senhor vai alegar também o senhor vai alegar contradito, né? Doutor? Sim, com certeza. Pois não. Quer registrar também? Sim. Só vou constar daí, que daí fica tudo registrado na gravação ou por escrito. Então, De novo, ele está alegando a contradita por ser esposa. certo. Mesmo artigo, mesmo parágrafo, mesmo inciso. Exatamente do Código de Processo Civil. Ele quer falar alguma coisa, eu deixo registrado. Ele pediu para ler novamente aqui a. Tá, vou gravar então. Esse seria o depoimento dela. Mas eu vou gravar. Então, antes de. Tá gravando? Então, doutor, o senhor quer gravar também? O senhor está querendo. Só estou falando isso para a gente deixar registrado. Sim, vai chamar a a gravação, testemunha porque para fazer o procedimento? Não, ela está aqui online. Tá? Ela está online, então. né? Ela está aqui online. Tá, joia. Excelência, a contradita. Pode mandar o link para mim? Vai aceitar? Ah, sempre. Excelência. Sei. Excelência. Pois não. Could you read this? Yes, Ela vai he's, dar- he's ele asked vai for lá, a moment. Eu vou ler. Eu vou deixar ela ler, sim. Excelência, Isso, pois não, doutor. Excelência, a contradita da segunda testemunha, Marcela Letícia Gonçalves French, por ser esposa do autor, nos termos do artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1º, conforme prova antecipadamente ajuntada da certidão de casamento de ambos nos atos. Pois não. Se o cara quiser ler, pois...
Excelência, requeiro que conste em ata que, embora minha esposa seja parte da minha família, ela não figura como parte neste processo. Contudo, foi diretamente atacada na peça de defesa apresentada pela parte ré, com alegações que atingem sua honra, reputação e conduta, além de menções indevidas ao bem-estar do nosso filho. Diante disso, sua oitiva encontra respaldo no artigo 447, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que permite a escuta de testemunha considerada suspeita quando os fatos envolvem diretamente sua pessoa. Ela não prestará depoimento sobre o mérito do contrato ou sobre os atos da parte autora, mas apenas para defender sua própria integridade, esclarecer sua atuação limitada à gravação de provas e responder às acusações que lhe foram injustamente dirigidas. Confio que esta audiência assegurará, conforme o artigo 5º, parágrafo 10º e 25º da Constituição Federal, o respeito à honra e à paridade de armas neste processo. Algo mais, doutor? Muito bem. Então, tá bom. Eu vou deliberar também e vou deixar consignado, e daí eu explico para ele, eu vou inferir o artigo, o mesmo artigo, então 447, na verdade é o mesmo artigo, só que são mais fundamentos. 447, parágrafo 2º, inciso 1, e parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Processo Civil. São os dois artigos que fundamentam não só o impedimento, mas também a suspensão, uma vez que, conforme dito pelo próprio autor, também se a testemunha também teria se sentido ofendida pela atuação da escola, sendo tecnicamente suspeito nos termos do inciso 2 do parágrafo 3º do já citado artigo. Marcelo, obrigado. A senhora estava aguardando, mas eu não vou ouvir a senhora. Não sei se você deve ter ouvido ou não. O Timothy aqui já se manifestou para ouvir a senhora, mas eu estou pensando. Obrigado, viu, por ter aguardado. Artigo mesmo, tá? Depois explica para ele. Por isso, Timothy, reforça. O ideal seria ter um advogado, porque nem a sua cunhada, nem a sua esposa podem ser ouvidas nesse tipo de caso. Em outros casos, sim. Direito de família, crime, se fosse criminal, etc. Como também está pedindo uma indenização por danos morais, a questão de fundo também é financeira, a lei até proíbe, e eu também não ouço, salvo situação excepcional. E mais, o ideal, tá? Só estou falando isso porque você não tem advogado. Mas pode daí, se for o caso, traduzir. Essa sua alegação, na verdade, reforça a proibição da oitiva. Na verdade, o raciocínio seu, apesar de, a princípio, tá ok, mas quando diz que ela também se sentiu ofendida e foi ofendida e atacada aqui, ela não deveria ser ouvida como testemunha, ela deveria estar no polo ativo, ou seja, ao lado do senhor, entendeu? Também fazendo as reclamações. Se ela deveria estar no polo ativo, como autora, ela não pode ser testemunha.
Entendeu? Então, daí, se qualquer coisa explica. Você entendeu também? a minha explicação? Entendi. Ou seja, eu estou, né, se tivesse com um advogado, eu não precisaria estar falando tudo isso. Mas se a pessoa está diretamente e emocionalmente também envolvida, como é o caso, e ele mesmo admite, ela não pode, em juízo, ser ouvida como testemunha. Ela, por exemplo, e ele, os dois, não foram ouvidos como testemunha. O seu depoimento vai ter um valor parecido com o valor dela, mais ou menos o mesmo nível. Normalmente a testemunha, ela é justamente alguém distante, não é parente, que teria presenciado os fatos ou alguma outra circunstância. Então, se eu fosse o advogado seu, antes de entrar com a ação, ela deveria ter entrado com a ação junto com o senhor. Seria uma das possibilidades. Agora, isso está superado. Doutor, você quer ouvir testemunho ou não? Do you Eu understand what he said? quero ouvir, Excelência. Quem? O Christian. O Não, Christian. ele não é da direção da escola. Não, ele direção é da pai. escola, Ele é pai de avô. Do you understand Ele why estava he no denied presenciou her desses testimony? fatos. Yeah, but she was Está included considerado no in. processo. She should, he says that she's actually a party. She Estava should no have mesmo dia. be listed with Oi? you as a party Estava no in mesmo the dia. proceedings, so she could be heard Parece as que a party. tem só outra. A witness Exato. is just someone who has witnessed and has not suffered anything that you suffered. So Okay. she should be with you, listed as a party. Sim. Tudo bom? Boa tarde. Obrigado por ter aguardado. Qual que é o nome do senhor, por favor? Christian Eduardo Lautenschläger. Questions. Você trabalha para o colégio, é funcionário do colégio? Are these questions? Não? Não tem relação This com will be o colégio? Tá, mas e conhece ou tem conhecimento desses fatos aqui? Do que teria acontecido envolvendo o senhor Timothy e o pessoal da escola? O senhor é pai de aluno? Sou pai de aluno. Tá. Então não tem vínculo com a escola, He's não. asking Tem- the first question. Minhas Sim. meninas que estudam lá. Sim. You cannot É, repeat the questions later. é consumidor ali, Sim. né? Cliente da. Tudo bem. E o que o senhor viu? Você viu alguma coisa aqui? O senhor Timothy, ela era que teria sido, eu só vou resumir, mas destratado, teria ficado muito tempo ali esperando, né? Em razão de uma questão envolvendo rematrícula, discordância de cláusulas, e teria tido, entre aspas, aí, um entreveiro ali, algum tipo de discussão na escola. Eu queria saber se o senhor presenciou algo que viu, e o que o senhor viu, e se houve algum tipo de altercação, sabe, de discussão, de bate-boca. Estou falando de forma genérica para saber Sim, o que o senhor sabe. no período que eu fiquei ali aguardando, que eu estava aguardando ser chamado para fazer a matrícula das meninas, eu já estava e já tinha acho que umas 2 pessoas esperando. Ele chegou depois, me sentou e o pessoal chegou, pediu para aguardar. Aí nesse meio tempo que a gente ficou ali na recepção, que estava aguardando ser chamado, eu não vi. O pessoal pediu para aguardar, que tinha uma sequência, o pessoal numa fila ali, mas o tempo que eu fiquei ali, ele estava ali, em nenhum momento foi. Não viu uma discussão, algo? nada, É isso, não teve nada. Nada? Não. Simplesmente. Polícia viu? A polícia teve Não. até o local? Não, eu não vi. O senhor não lembra qual era a data exata? Foi acho que. Porque parece que teve mais de uma. Teve mais de uma vez. Essa data. Quando a gente foi solicitado para fazer entrar como testemunha, eu até pedi, né? Eu fui lá na papelada e eu vi, acho que foi dia 31 de outubro. Que foi um dia de Foi rematrícula. dia de O matrícula. senhor lembra que era dia de rematrícula. Era dia de matrícula. Mas o senhor lembra, por acaso, se nesse dia aí o autor estava com celular ou
e conversando, fazendo eu vídeo reparei que chamada teve uma pessoa que ligou com pra uma ele. outra pessoa ou não? Eu reparei que logo depois que ele sentou, ele recebeu uma ligação. Mas o senhor chegou a ouvir, que estava em Não, eu viva só- voz, eu não sei, estava... Não, eu só percebi que tava bem, como que eu vou explicar, bem intensa a conversa ali, mas eu não escutei o que estava falando, mas era entre a pessoa que estava na linha e ele. Tá. Eu não Presenciou entendi, não. alguma conversa entre ele ou alguém que estava do outro lado da linha e a dona Mariângela ou algum porteiro, uma secretária, alguma outra pessoa? Não, só vi a conversa que na hora que ele chegou, foi pedido para ele aguardar um minutinho, que tinha o pessoal lá aguardando. Tá. E daí ele recebeu a ligação, mas ele não. Só teve a ligação da pessoa com ele. Mas ninguém entrou para conversar sobre nada. Doutor, perguntas? Sem perguntas, excelência. Tá. Tem alguma pergunta? De novo, Sim. perguntas para fazer. Se tiver, eu passo para ele. Sim. Você quer que eu leia a pergunta para ele? Sim. Faz para mim, daí eu faço. A primeira pergunta que ele gostaria de fazer é: o senhor pode explicar como tomou conhecimento da existência deste processo? O senhor já respondeu um pouco, mas quer confirmar? Foi procurado por alguém? Não, a escola veio conversar comigo e perguntou se eu podia. Eles perguntaram se eu vi naquele dia, se eu estava naquele dia lá. E daí eles solicitaram para mim se eu podia comparecer, se eu podia ser testemunha. Pois não. Protest. Faz a pergunta. Ele gostaria de protestar com relação à testemunha. Excelência, com base no artigo 457, parágrafo 1º do CPC, a testemunha teve acesso indevido a informações processuais ou foi instruída pela parte ré, o que compromete a legalidade do depoimento. Mas ele tem prova disso? Do you have proof? Acesso indevido é uma coisa, agora, se a testemunha é presencial, obviamente a parte tem o direito de arrolar. Né? E os processos são públicos. Todo mundo tem, vai na internet, todo mundo tem acesso. Do you understand what he said? Yeah. Os processos em tese são públicos também. Então, But he was instructed agora eu by quero saber se existe alguma pergunta especificamente sobre os fatos. Ele já está prestando depoimento, senão eu vou encerrar o depoimento. Eu preciso saber se ele tem alguma pergunta. Do you have any questions about the facts? Sobre o dia, sobre o que aconteceu. Okay, just one moment. Algo mais? Eu preciso encerrar. Daí, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou descansar. Just 1 second. Because you asked him some questions already, and Sim. I just going past this to not repeat it. Nada mais, eu vou encerrar. A audiência. E o depoimento dele. He needs to. Yeah, it's a L. Question L. You want me The to ask L. this? Yeah. O senhor acredita, ele quer perguntar o seguinte, Excelência. Pois não. O senhor acredita que o fato que presenciou é suficiente para desqualificar uma acusação de discriminação? Mas ele. Então, o senhor viu alguma num sentido ou no outro? Não.
nenhuma falta de respeito, nenhuma discussão. Tá. Então, as testemunhas, elas respondem a respeito do fato. O julgamento, a juízo de valor, a análise, depois eu faço, ou se tiver algum recurso. Ele sabe, ele falou sobre uma parte do ocorrido. Só isso. Né? E ele não tinha visto nada, mas se vai desqualificar ou não a alegação inicial, quem vai decidir isso depois sou eu. Queria saber se tem alguma outra pergunta dele. Eu vou encerrar o depoimento dele, eu preciso... Tem mais, só. Nada mais? Não, tem uma. Qual? Pode falar. Oh. Ele quer saber o seguinte, o senhor está plenamente ciente de que, ao prestar depoimento neste juízo, qualquer afirmação que envolva falsidade, omissão de fato relevante ou acusação sem prova material poderá configurar crime de calúnia? Sim, quem vem juiz já na cartinha já tem uma advertência para ele, e ele, de fato, de estar aqui, essa é uma advertência aí que todo mundo sabe, né? Então, sim, eu queria perguntar se tem alguma pergunta a respeito dos fatos, né? Essa... He needs to know if you have any questions specifically about the facts. That's all. Não tem perguntas, excelência. Obrigado aí, Christian. Obrigado por ter aguardado e ter prestado depoimento. Nada mais? Obrigado. Muito obrigado. Doutor, você falou que estava lá no dia, tem a mesma coisa? Então, agora eu estou na dúvida se viu alguma coisa ou não. Vou convidá-lo para prestar depoimento, excelência. Mas aí eu pergunto, tem necessidade? Viu alguma coisa? Se ele viu exatamente agora, a mesma eu não conversei coisa, com ele. necessidade, né? Chama, O senhor que quer saber se não, se tem conhecimento ou não. Senão a gente poderia dispensar. Se tiver conhecimento de algum fato, Ele tem eu chamo para ele chegou entrar nesse presencial no momento de depoimento. discussão. Mesma coisa? Não, excelência, É a pode ser. mesma coisa? Estava no mesmo dia lá? Exatamente. Tá bom, então tem necessidade daí. Doutor, vai querer prazo? Excelência, eu vou fazer alegações finais remissivas à contestação. Tá bom. Final stage. Eu vou. No, this when it's time. Vou então. He's closing the hearing. Excelência. Sim. Até finals. Ele disse que gostaria de fazer uma última fala. Tem por escrito? Tem por escrito. Vamos dar aqui. Pode dar para o doutor primeiro, da ciência? Quer que eu dou uma vista, excelência? Não, só ver se o senhor quer. He's going to Porque daí add o senhor. your final statement to the Primeiro eu julgo, to e the daí case se o files. senhor tiver alguma manifestação, eu coloco também por escrito aqui no processo, antes da gente encerrar a audiência. Uhum. O que é? Excelência, dado o conteúdo, eu posso fazer oral? Pode. Um minutinho? Pode, é curto, doutor? Eu coloco por escrito. É bem curtinho. Pode ser. Bem curtinho. Excelência. Pode dar para você? Ah, sim, é esse aqui que você quer entregar? Eu digitalizo esse, doutor? Digitaliza. Eu só posso ter a outra cópia só para poder fazer a Pode. a réplica, excelência? Pode isso? A réplica não, as avaliações finais. Excelência, a ação deve ser julgada improcedente, observando-se principalmente o fato
de que não há pedido de devolução de valores, expressamente na inicial do autor, apenas pedido de danos morais. A escola, perdão, e houve especificamente o pedido de condenação em danos morais. A escola, em sua defesa, reconheceu o equívoco no contrato do autor e depositou espontaneamente os valores que foram cobrados indevidamente, sendo essa diferença computada, atualizada e corrigida com juros. As provas, vídeos apresentados pelo autor nada dizem a respeito de atos discriminatórios perpetrados pela requerida. Até porque comprovam justamente ao contrário. Foram ofensas a seus funcionários, represálias injustificadas e uma clara tentativa de manipulação dos fatos. Para obtenção indevida de uma vantagem por dano moral. No mais, reitera todos os termos de sua defesa. É só pedir para ele pode só dar um visto aqui na parte final, obrigado, junto He wants you to sign the document. Obrigado. Juntar no processo. Então, no processo e daí tem a... Não mais, então vamos encerrar. Obrigado. Obrigado. Só perguntar se você precisa de declaração. Não, tá bom, daí foi conhecido. Obrigado. Obrigado. Explica daí se tiver alguma dúvida. Tá certo. Para ele. Deixa eu mostrar, não postou o nome. Eu ia perguntar. É Renato Lazante, né? Você precisa do meu documento? Eu quero ver. Não, obrigado, viu? Vou postar aqui, ela acompanhou a audiência também. Renato Lazante, é isso? A gente tem os nomes? Renata Cristina Costa. Tem sempre Renata Costa. Daí explica para ele um pouquinho mais que seria bom, né? Não precisa de um advogado, não precisa só, né? Seria bom, né? Por exemplo, algumas das questões aí a gente poderia ter resolvido mais rapidamente, inclusive, né? Tá certo. E aquela, os deferimentos estão, vai dar para pesquisar, né? Eu estava vendo pela internet, dá para ver pela internet, aí o texto expresso da lei é muito claro aí, nesses casos de testemunho. Então a primeira, ele
não foi ouvido por testemunha e a representante da escola também não. Isso eu tinha explicado para ele, quando você já explicou. Exatamente. Existe uma diferença na qualidade. Sim. Se a testemunha for uma testemunha regularmente ouvida, normalmente ela tem que falar sobre fatos que ela tenha presenciado, tenha conhecimento e ela tem que ser relativamente assim, imparcial, tem que estar distante, ou seja, não pode estar envolvida em processos, qualquer tipo de forma. Regarding the video and audio evidence, What? regarding the video and audio evidence, Sim, já está aqui, vai ser analisado. Vídeos estão juntados já no processo. was you able to see the video before? É ele que vai ver o Não vídeo. preciso ver na audiência, durante a audiência não precisa. No, antes. He reads that, he will watch the videos. Mas eu já as- vi o vídeo. Vocês já viram o vídeo? Já tem acesso ao vídeo. Obrigado, então. Eu vou retornar o. Obrigado, então. Obrigado por fazer mais. Obrigada, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Thank you. Questions about what he said or? Not clear to you? Yeah. So he will privately, and he'll look at the evidence, and he added your final statement. So he will read as he's analyzing the case. And I think now.